Fala galera! Mais uma vez que nós estamos em mais um vídeo para colocar mais um conteúdo aqui que possa, mais uma vez, agregar algo para você, para que a gente possa bater aqui um papo que seja construtivo para você. Como eu sempre digo, o objetivo maior é esse, que a partir desses conteúdos, algo para você seja transformador. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como se desprender de situações de acomodações. Situações que nos acomodam, que nos faz continuar caminhando de alguma forma que não nos dá a oportunidade de prosperar, de ir mais além. Situações de comodismo mesmo, como eu digo, nós vamos vivendo de uma forma onde nossas situações ou aquilo que nós já estamos habituados vão nos dando uma condição razoável ou uma condição um pouco melhor ou até mesmo uma condição inferior, mas que nós vamos nos acomodando às situações. E é necessário quebrar esses paradigmas para que a gente possa avançar, para que a gente possa subir o nível, para que nós possamos elevar então aquilo que nós acreditamos de construção, de base, para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa ir adiante, como eu disse anteriormente. E como a gente faz isso? Como a gente consegue superar essas situações? Existe uma história onde eu vou contar para vocês aqui, vai exemplificar para a gente como a gente precisa quebrar essas situações, como a gente precisa acordar, como a gente precisa pegar um gatilho, e é isso que nós vamos fazer aqui agora. Passar para você um gatilho para que você possa avançar, para que você possa se superar, para que você possa elevar o seu nível aí, para que você possa obter então o sucesso no qual você gostaria, o projeto que você queria que tivesse já em andamento ou concluído, e você vai conseguir realizar isso através desse gatilho que nós vamos colocar. Porque é normal situações onde você já está acostumado a realizar ou a fazer, que vão te dando já uma situação tranquila, favorável, e que você não precisa mais esquentar a cabeça, vamos colocar um termo mais usado, para que você possa melhorar. Existe algo, talvez no âmbito profissional, um trabalho que você já executa, um passivo que você já tenha, que te dá ali uma quantidade onde você consegue sobreviver naquele exato período. Mas você pode ir mais além. Você tem o merecimento de ir mais, de ter mais. E você vai ficando limitado por essa situação que traz esse incômodo. Ou seja, que te dá esse comodismo para que você não venha a essa realidade de buscar algo novo. Porque o novo dói. Algo a mais é difícil de você construir. É um caminho, às vezes, um pouco doloroso. E as pessoas fogem. A tendência do ser humano é fugir disso. A mentalidade humana, ela já é feita da seguinte forma: fugir de coisas mais esforçadas, que requer mais de nós, que requer mais sacrifícios. E aí a gente precisa quebrar aí essas crenças que são limitantes para que a gente possa avançar. E eu gostaria de contar então logo essa história para que você possa então, através dessa história, tirar para você uma conclusão e algo que possa quebrar aí essas acomodações. A história se resume da seguinte forma: havia uma cidade bem pequena, pouco povoada, onde aqueles moradores da cidade se sustentavam, se alimentavam, tinham a sua condição então de vida, literalmente falando, por uma única e exclusiva situação ocorrida na cidade. Era a seguinte: aquela cidade tinha uma vaca apenas, uma vaquinha, e essa vaquinha era todo o sustento daqueles moradores, quanto à questão de alimento, quanto à questão de venda de leite, para se sustentar e se manter. Uma cidade muito pacata que não se evoluía, que não ia para frente, que não tinha algo a mais do que as outras, que tinham uma popularidade maior, que iam avançando em níveis maiores, um jogo maior na cidade, e aquela cidade ficava sempre pacata, sempre para trás,
mas tinham aquela vaquinha que sustentava a cidade. Ou seja, ninguém tinha que ter um esforço significativo maior para poder buscar algo a mais, para poder buscar uma situação de melhoria. Acontece que um estudioso, digamos um mestre, talvez ali da ciência, um mestre ali dos estudos, ele foi para aquela cidade para estudar aquela região, porque eles notavam que aquela cidadezinha, aquele povoado era o único que não conseguiam avançar e queriam saber o porquê que isso estava acontecendo. Então foi ele mais um discípulo seu que estava começando a aprender, começando os estudos para poder avaliar a situação daquela cidade, para encontrar a causa raiz daquilo. E eles começaram então, foram o primeiro dia e começaram a dormir na cidade, passaram uma temporada ali e começaram através de estudos realizados a ver o que acontecia naquela cidade. E foram entrevistando de um a um. E chegavam para um determinado homem de uma fazenda e falava assim: como você se sustenta? O que você faz? Qual é o seu dia a dia? Quais são as suas atividades cotidianas, rotineiras? E aquele homem dizia: olha, nós temos uma vaquinha, essa vaquinha que você deve ter visto aí na cidade, e essa vaquinha é a qual nos dá o sustento. Então a gente pega o queijo, o leite, se alimenta, vende, com aquele dinheiro compramos uma roupinha às vezes. Então foram entrevistados 10, 20, 30, 40, 50 moradores. E todos os moradores contaram a mesma versão, que tinha uma vaquinha e aquela vaquinha era o sustento da cidade e que daquela forma eles iam sobrevivendo. Depois então de um tempo, um determinado tempo de estudo, eles chegaram à conclusão então que aquela vaquinha era o que limitava a cidade. Aquela vaquinha era algo que eles já tinham e era um comodismo deles, e se aquela vaquinha fosse então eliminada, aquela cidade sofreria, poderia passar por um período até de pessoas entrarem talvez até em depressão e pessoas terem até problemas muito graves, mas que a partir dali iria começar a ter um desenvolvimento da cidade. Foi isso que ele fez. Aquele homem subiu, mas o seu discípulo, no mais alto pico que existia naquela região, juntamente com aquela vaquinha, e lá de cima eles empurraram ela ladeira abaixo. Ou seja, mataram aquela vaquinha, mas de uma forma a ter um objetivo central para o melhoramento daquela cidade. Mas quando ele fez isso, ele não disse àquele discípulo qual que era o objetivo de excluir aquela vaquinha. E aquele discípulo ficou muito frustrado com aquilo e ele disse assim: por que você fez isso? Porque agora você vai destruir a cidade. Era a única coisa que eles tinham. Nós fizemos um estudo e através do estudo você viu que era a única forma de sustento dessa região. Agora você vai matar de fome os moradores, você vai matar de fome as pessoas que moram aqui. E ele ficou revoltado e aí eles se retiraram da cidade depois daquele determinado período e ficaram um tempo fora da cidade. Passaram-se mais de 2 anos, mas o discípulo permanecia ao lado daquele homem que tinha um intelecto muito superior, que era um homem de fato muito inteligente. E esse era o questionamento maior do discípulo: como um homem tão inteligente havia tomado uma decisão que poderia ser drástica e destruir a cidade. Após os 2 anos, os dois retornam na cidade e o discípulo não acredita no que vê. Uma cidade totalmente evoluída, aquele povoado já tinha sido muito mais popularizado, a cidade totalmente desenvolvida, as praças mais lindas, com empresas, escolas, postos médicos, hospitais, de uma forma gigantesca. Ou seja, o desenvolvimento foi uma coisa extraordinária aos olhos daquele discípulo. E quando ele pergunta então para aquele seu exemplo, para aquele seu tutor, o porquê então que aquela cidade havia se desenvolvido de uma forma tão rápida, ele então explica o contexto aonde ele foi na raiz dos seus estudos. Que aquela vaca era a única coisa que sustentava a cidade e que estava muito tranquilo e que estava muito formal e que era uma coisa tranquila para a cidade, mas que limitava o crescimento.
E ele tinha convicção de que, destruindo então aquela vaca, a cidade poderia passar por essa situação inicial de desconforto, de situação de pessoas até entrarem em depressão por causa daquela vaquinha, terem problemas muito sérios e drásticos, mas que seria um período curto, que a partir dali o desenvolvimento, o que era positivo naquela atitude deles seria muito maior do que negativo. Ou seja, aquela vaquinha era o estado de acomodação da cidade, que não deixava com que a cidade fosse além, que não deixasse com que a evolução acontecesse ali. E a partir daí foram entrevistando alguns dos moradores que vinham falando também, e eles perguntavam, logicamente, o que aconteceu? Fala pra gente por que essa cidade desenvolveu tanto, por que as pessoas agora andam de automóveis, por que as casas são muito melhores, por que agora tem empresas gigantescas aqui, hospitais grandes, escolas muito boas, e aqueles homens começavam a dizer, aquelas mulheres também, aqueles entrevistados de uma maneira geral, falando que a partir do momento que eles não tinham mais a vaquinha, que a vaquinha havia morrido, a cidade começou a passar por um momento de turbulência, ou seja, começou a passar uma penúria muito grande. E aí eles foram obrigados a dar um pontapé inicial de outra forma, ou seja, buscar outros recursos, buscar outras formas de ganhar dinheiro para que eles pudessem ter aquela condição de vida. Só que eles viram que era algo muito exuberante, que era algo muito gostoso de se fazer ao buscar situações diferentes, e foram cada vez mais se desenvolvendo para que chegasse àquela situação na qual eles estavam já se desenvolvendo. Resultado, nós precisamos pegar na nossa vida um exemplo nessa história. Você que está aí me ouvindo agora, pensa na sua vida hoje, num contexto geral. Será que você tem alguma dessas vaquinhas que tem te acomodado? Será que situações na sua vida hoje, financeira, familiar, pessoal, tem te retraído e tem feito com que você estagne de certa forma? Se a resposta para você for sim, é preciso agora olhar a fundo essa situação que você tem vivido e se perguntar, será que eu posso ir mais além? Será que se essa vaquinha hoje na sua vida que te dá o seu sustento, ou seja, um exemplo, se o seu trabalho, o seu emprego que você tem hoje te dá um sustento que tem condições de você sobreviver, eu quero te perguntar, se amanhã você não tiver mais esse emprego, se você for desligado da sua empresa, ou se a empresa que você trabalha é a sua própria empresa, não ter um rendimento no qual hoje te dá, qual será o seu recurso? Qual será a forma da sua tratativa para poder superar essa situação? E será que essa superação, será que esse pontapé vai te fazer desenvolver? Se a resposta também for sim, eu creio que talvez você pode ter agora uma ideia e uma atitude para a sua vida. Empurre a sua vaquinha precipício abaixo e tente olhar mais além. Tente olhar que o que você vive hoje, a situação de comodismo, a situação que você vive que hoje é muito tranquila, pode ser que você possa abrir mão dela para tentar algo, talvez seja para você hoje uma dificuldade, talvez seja algo que vai te dar aí um período aí de deserto, pode ser que você vai viver, mas que depois de atravessar esse deserto, pode ser curto ou longo prazo, você vai chegar aí no seu tesouro final, onde você gostaria e sempre sonhou em estar. Porque tudo, eu digo para você, que é sucesso, que é um caminho que você traça para chegar no objetivo final, e volto a repetir, um período que você vai passar de espinhos. Mas quando você chegar, há uma frase onde eu gosto bastante de colocar como também trajetória da minha história, da minha vida, que aquilo que hoje você planta com lágrimas, com choro, com dificuldade, futuramente você vai ter uma colheita com alegria. Tudo que você planta no início é difícil, no início é constrangedor situações, no início é situações onde você vai chegar em casa e vai chorar, e vai falar assim, não quero mais continuar, não vai dar certo, você vai começar a empreender, talvez você não vai ter resultado nas suas vendas, você vai começar a estudar, a fazer uma faculdade, a criar algo para que você melhore, vai ser difícil, você vai se esbarrar em várias situações que vai te falar assim, que vai tentar estabilizar, que vai tentar te congelar, e eu digo para você, continua, sai do comodismo,
Porque se você sair do seu comodismo, se você buscar algo a mais, eu tenho certeza que a sua condição vai melhorar, que a sua história vai ser diferente. E eu não quero trazer isso somente para um âmbito profissional. Eu quero trazer isso para a sua vida em todo, no seu relacionamento, no seu casamento, na relação com a sua família, na relação com seus familiares, no seu projeto de vida, no seu projeto que você tem, diferente talvez que você queira realizá-lo e concluí-lo, vá em frente. Não se limite nas vaquinhas que têm acomodado e estagnado a sua história, a sua vida. Empurre no precipício abaixo. Mesmo que no início você vai sentir falta do leite, mesmo que no início você vai sentir falta do queijo, mesmo que no início você vai sentir falta propriamente, talvez até da própria vaquinha, mas eu tenho certeza que lá na frente, quando você olhar o seu pasto e ver aquela quantidade, e nós estamos falando de milhares de cabeça de gado, você vai entender que aquela vaquinha não era o essencial para a sua vida, para a sua história. Ok? Eu espero de coração que tenha surgido um efeito para você. Eu espero que esse conteúdo tenha sido modificador na sua história. Eu espero que para você esse conteúdo seja um impulso para que você possa tomar uma atitude diferente a partir daqui. E a partir daqui que você possa também ser gerador de opiniões, ser gerador também e você possa difundir essa história, você possa difundir esse conhecimento, esse conteúdo. De que forma? E aí eu te falo, a forma agora, no real, mais fácil que você tem é de compartilhar esse vídeo. Compartilhe com alguém da sua história, com seu marido, com a sua família, com a sua esposa, com seus amigos que talvez tenham também tido essa limitação, para que você possa, juntamente com eles, se desenvolver e ajudar no desenvolvimento de outras pessoas. E vamos formando essa corrente. É um falando para o outro, é um gerando esse conteúdo, é um gerando informação para o outro, que nós vamos construindo uma história de sucesso para todo mundo. Ok? Então, dê um like aí no vídeo, compartilhe, deixe aí seu comentário. O que você acha que hoje tem sido, de uma forma geral, uma limitante para as pessoas? Algo onde tem cada vez mais esmagado os sonhos, cada vez mais retraído os sonhos das pessoas. E eu quero também aprender com você. Talvez você tenha algo que possa ser também para mim e para nós todos aqui, algo também que possa acarretar, que possa também ser colocado para nós como um crescimento e um desenvolvimento. Talvez você fale, Thiago, tem algo que eu acho que na vida das pessoas, de um modo até geral, das pessoas que eu conheço, tem limitado de certa forma. Deixe aí seu comentário, eu quero ler, quero aprender também contigo sobre isso, ok? Então, até o próximo vídeo, um abraço e fique aí nesse ponto, nesse objetivo, o alvo que você precisa buscar, de olho na meta e no foco, beleza?